Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Gilson Piqueiras Garcia, coordenador da Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nós conversaremos sobre seu artigo para a edição especial da revista Cadernos, em comemoração aos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, obrigado aí por acompanharem mais uma conversa aqui nossas da IPCP. Hoje temos Gilson Piqueiras Garcia. O Gilson é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, nosso colega aqui de controle na capital do estado. O Gilson é também coordenador da Escola de Contas do TCM. Então, um prazer enorme meu aqui estar conversando com o Gilson. E Gilson, agradeço muito você ter topado conversar conosco. Eu que agradeço, Maurício. É um prazer estar aqui falando na escola do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como você falou, são duas entidades, né? dois tribunais e duas escolas, vamos dizer, irmãs de cidade, né? Convivem na mesma cidade. Eu tenho grandes amigos na escola, a diretora Bibiana, a Maria, o Ivan, o Marconi. Então é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito, muito obrigado. Então vamos direto para o assunto, vamos começar aí com uma perguntinha sobre o artigo. O Gilson escreveu o artigo Vigência e Desafios da Lei de Responsabilidade Fiscal, Jurimetria e Tribunais de Contas, um estudo quantitativo sobre o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu, primeiramente, só dizendo minha opinião, eu gostei muito do artigo, eu li já, achei super interessante, super original, realmente trazer essa questão de análise de dados para os tribunais de contas é essencial, para o setor público de maneira geral, mas principalmente aí para os tribunais de contas. Eu acho que o TCE tem adotado, tem falado muito sobre o assunto também, e é bom ver que o TCM também, e com um trabalho de tanta qualidade. Então eu queria te perguntar, Gilson, nesse assunto o que é a jurimetria? As pessoas talvez nunca tenham ouvido falar, não sabem o que é. Então, a jurimetria realmente é uma área de conhecimento nova, né? Desperta bastante curiosidade. A gente podia dizer, de uma forma bem simples, que jurimetria é estatística aplicada ao direito. Hoje, né, a gente tem uma grande quantidade de dados nos tribunais de uma forma geral, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, e também dos tribunais de contas, né? Então, essa grande quantidade de dados, a gente poderia comparar como um minério bruto a ser lapidado, né? E a estatística permite transformar esses dados em informação relevante e científica para a sociedade, né? Então, a estatística, a ciência de dados, que tem tido um desenvolvimento crescente, permite que esses dados que estão nos tribunais sejam acessados de uma forma relativamente fácil. Então, eles podem ser coletados, filtrados, selecionados, tratados, né? E aí a estatística vai pegar esses dados e vai analisá-los de modo a produzir uma informação relevante. Então, a gente pode dizer que a análise estatística é de três tipos. Uma primeira análise, a estatística ela faz descrições sobre determinada realidade. Então, no caso da jurimetria aplicada aos tribunais, ela faria descrições de populações e julgados. Como é que ela faz isso, né? Então, a estatística, ela permite que você faça inferências, afirmações sobre grandes populações a partir de pequenas amostras. Essas amostras têm que ser, obviamente, coletadas de uma forma científica, né? Então, a gente pode fazer um paralelo sobre essa análise estatística, né? Sobre as inferências estatísticas e fazer informações sobre populações, universo, a partir de amostras, com as pesquisas eleitorais, né? Então, numa pesquisa eleitoral, a gente diz que determinado candidato tem, a gente pode afirmar com 95% de certeza que o candidato X tem 40% de preferência de votos, que a margem de erro é 2%, por exemplo. Então, quando nós fazemos uma análise estatística descritiva
descrevendo populações de julgados, pode, por exemplo, dizer que determinado órgão investigado aparece 30%, por exemplo, nos processos daquele determinado tipo, e com também uma margem de erro conhecida. Então, é bem semelhante. A estatística, desse ponto de vista, é uma só, serve para todas as áreas e não seria diferente nos tribunais, né? Um outro uso da jurimetria é fazer explicações, estudar relações de associação entre variáveis, né, do processo, ou relações de causa e efeito. Então, por exemplo, se determinado órgão ou determinado tipo de processo, ou em determinado ano, ou determinado relator estiverem presentes no processo, isso aumenta ou diminui a probabilidade de uma conta ser julgada irregular, por exemplo, ou de uma multa ser aplicada, né? Então, essa é outro uso da estatística. E um terceiro uso, a estatística permite também fazer predições, né? Então, esse modelo explicativo construído, ele pode ser usado no público, ele tem sido no direito privado, perdão, ele tem sido muito usado para fazer predições de probabilidade de ganhos de causa e, enfim, predições desse tipo que permitem aos escritórios de advocacia que já estão usando a jurimetria, e isso tem sido uso recente em todas as áreas, tanto público como privado, né, a fazer, calcular probabilidades de ganho ou não de causa e permitir que as empresas façam provisões mais seguras para reservas, né, para gastos com processos judiciais em andamento, e permite também direcionar acordos, né, as improbabilidades de ganho de causa. Então, para resumir, né, eu diria que a jurimetria ela se preocupa com o concreto da lei, a aplicação concreta da lei, né, como que determinada lei, né, como os jurisdicionados, os tribunais agem, se comportam na realidade com relação às leis. É diferente de abordagens, vamos dizer, mais abstratas da lei. Então, a jurimetria, para encerrar, eu diria que ela se preocupa com esse lado concreto da aplicação da lei. Excelente, excelente. Eu acho que realmente é muito importante a gente também analisar realmente os impactos das leis, né? Não só, muitas vezes a gente acaba pensando, as pessoas acabam defendendo leis que parecem boas, mas às vezes os efeitos delas não são exatamente o que se pensava antes, e medir esse tipo de coisa, usar dados para isso realmente é muito importante. Então, eu vi, Gilson, também que você estava falando no artigo, você pesquisa sobre a LRF, né? Que, inclusive, a nossa edição da revista Cadernos é especial sobre a LRF, 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E você comenta sobre o impacto, como que o TCM tem analisado e avaliado a LRF, aplicado a LRF, aliás, dentro dos seus julgamentos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que foi o achado? O que você achou? Então, esse trabalho que foi apresentado à revista Caderno é um estudo sobre a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no Tribunal de Contas do município de São Paulo. A LRF está fazendo agora, em 2020, 20 anos. Então, a gente já tem um horizonte bem razoável para estudar a aplicação da lei, né? Então, esse trabalho, ele buscou, então, estudar essa questão. O site, né, o site eletrônico do Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele tem lá o seu mecanismo de busca, assim como todos os outros tribunais de contas. Então, nós fizemos uma busca lá, como é um trabalho científico, né, um critério científico, isso está descrito no artigo, mas, resumidamente, eu diria que foi usada a expressão Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente pesquisou durante todo o horizonte de tempo. Então, a partir de 2000, quando a lei foi promulgada, até o último julgado da pesquisa, né? Então, a gente teve um período de 20 anos. Então, inicialmente foi feita essa busca, isso resultou numa planilha, né? Com o que a gente chama de população de julgados, o universo de todos os julgados, que continham essa expressão no processo, Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, a partir dessa população, a gente aplicou realmente a técnica estatística de amostragem, né, coleta de amostras, e selecionou uma amostra, é uma amostra aleatória simples, né, tem que ser feita com números aleatórios, para uma determinada nível de significância que dá a certeza das afirmações que a gente vai fazer, que no caso foi de 95%, o nível de significância mais comum que se usa nesses trabalhos, e uma margem de erro de 5%.
Então, foi selecionada uma amostra e, a partir dessa amostra, nós estudamos, né? O trabalho foi um trabalho de estatística descritiva, nós não procuramos nem dar explicações, nem fazer previsões, simplesmente descrever como tem sido a aplicação da lei. Então, com essa amostra, nós descrevemos os percentuais, né, a distribuição das várias variáveis de interesse. Então, os processos de lei de responsabilidade fiscal, TCM de São Paulo, foram apresentados conforme o tipo de processo. Por exemplo, se é uma representação, uma auditoria, um acompanhamento, uma análise, um balanço. Então, a distribuição de percentuais por tipo de processo foi descrita. Uma outra análise que foi feita, uma outra descrição, é por órgão investigado. Então, Secretaria X, Secretaria Y, Secretaria Z, autarquia, determinada autarquia, determinada empresa pública, qual o percentual de participação nos processos da lei de responsabilidade fiscal. Também foi analisada a distribuição de processos por ano. Então, e assim por diante, né? A ideia foi descrever, dar um retrato, um quadro, né? E fazer afirmações com um determinado nível de certeza, uma margem de erro conhecida sobre como foi a aplicação da lei de responsabilidade fiscal durante esse período de 20 anos. Então, a pesquisa, falando de uma forma geral, foi feita dessa forma, Maurício. Muito bom, muito bom. E quais artigos, assim, foram os mais mencionados? E por que você acha isso? Assim, você tem alguma opinião sobre isso? A pesquisa, né, teve vários achados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela tem 75 artigos. Desses 75 artigos, apenas 26 foram citados em processos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal no TCM São Paulo, nesse período de 20 anos. Então, isso é uma primeira surpresa, vamos dizer assim, da pesquisa, né? A gente esperava encontrar uma distribuição maior, né, uma citação maior de artigos. Mas um outro achado é que apenas 2 artigos, o artigo 16, que trata de geração de despesas, e o artigo 18, que trata de despesas de pessoal, foram responsáveis por quase 50% das citações de artigos nesses processos. 42,8% me parece que foi o percentual desses 2 artigos. Então, uma grande concentração, né? Então, isso é uma informação relevante, porque pode direcionar tanto o processo de legislativo, de revisão da lei ou de formulação de novas leis, em determinadas direções, né, com essa informação sobre a aplicação concreta da lei. E a própria atividade dos tribunais de contas, né, ao direcionar os esforços de auditoria baseados em matrizes de risco com evidência na realidade. Então, uma outra informação que se tem lá, esses 2 artigos, o 16 e o 18, são responsáveis, têm mais de 20% das citações. Então, esses destacam dos outros nesse conjunto de 26. Mas a gente tem um segundo grupo, que são mais 5 artigos, que tem em média 5% de citações cada um. Então, se a gente agrupar, né, pegar os primeiros 2 e o segundo grupo de 5 artigos, total de 7 artigos, eles são responsáveis por 2/3, né, 67% das citações. Então, você observa, né, olha que informação relevante, menos de 10% dos artigos da lei concentram 2/3 dos processos. Então, quando a gente for pensar numa eventual revisão da lei ou para a de auditoria, essa é uma informação bastante relevante. Então, os artigos, depois, né, a gente foi verificar, poxa vida, né, uma pesquisada melhor, por que esses artigos, 16 e 18, têm tantas citações. Fazendo uma pesquisa bibliográfica a respeito em sites de busca de bibliografia sobre esses artigos, a gente encontrou que o artigo 16 tem 2 trabalhos de bibliografia, 2 artigos a respeito desse artigo, do artigo 16, que tratam exclusivamente dele. E da professora Pietro, que trata exclusivamente do artigo 18. Então, a realidade da pesquisa bibliográfica mostrou que são realmente 2 artigos polêmicos e que merecem maior atenção. Então, com relação aos artigos pesquisados, em resumo, é o que a gente encontrou nesse trabalho.
Não, excelente, eu achei muito interessante esses achados, acho realmente muito bom, porque realmente, se menos de 10% dos artigos correspondem a 2/3 das menções, é porque para ser o foco mesmo, tanto do controle, quanto eventualmente dos legisladores mesmo, na hora que pensarem em aprimorar a lei, esse tipo de coisa. Acho bem legal esse achado. Fiquei curioso para saber qual é o dado do TCE, aqui no nosso dado do Tribunal de Contas do Estado. Acho que não deve ser tão diferente assim, né? Acho que deve ser em linhas. Inclusive, o que você acha, Gilson? Você acha que deve ser mais ou menos em linha, os outros tribunais de contas? Então, o universo pesquisado, né, no Tribunal de Contas do município de São Paulo é um universo restrito, né? A gente diria que não seria suficiente para influenciar por ele só a lei, né? Mas os estudos de jurimetria, eles têm sido um movimento crescente dentro da justiça comum, agora está chegando aos tribunais. Eu acredito que os tribunais de contas, né, disponibilizam seus dados oferecidos para o público, para a sociedade de forma geral. Eu acredito que os estudos vão ser crescentes. Então, eu acho que se esse estudo for estendido para os TCS, para o TCE São Paulo, para o TCE, né, a gente vai ter uma base maior para influenciar nas revisões da lei. Mas o que a gente encontrou no Tribunal de Contas do município de São Paulo já pode levantar algumas questões. Se a gente for ver o artigo 59 da LRF, o artigo 59 diz que os tribunais de contas devem auxiliar o Poder Legislativo, fiscalizando a LRF, né, com ênfase em... E aí, tem lá uma série de parágrafos, linhas, e ele cita, né, nessa ênfase, ele cita 7 artigos da própria LRF. Agora, para surpresa nossa, os artigos 16 e 18 têm uma grande concentração, quase 50%, como eu falei, da presença nos processos. Ele não está mencionado entre esses 7, que a própria lei pede para os tribunais darem ênfase. Se esse resultado for, ou se um outro resultado desse tipo for confirmado, né, nos outros tribunais, no universo de tribunais de contas, eu pergunto, será que não seria o caso de usar essa informação para modificar esse artigo 59 e incluir lá os artigos 16 e 18, já que eles têm uma presença tão grande, né, eles não deveriam ser o foco? Então, esse feedback, essa retroalimentação do processo legislativo que o uso da jurimetria dá, que justifica a sua importância. Então, e uma outra ponto a se levantar, será que artigos que estão citados lá no artigo 59 como merecedores de foco dos tribunais de contas não estão ali desnecessariamente? Eles têm sido muito pouco infringidos, tem pouca citação? Ou será que a gente está gastando energia à toa dos tribunais de contas pedindo nesse artigo 59 da LRF para os tribunais de contas darem ênfase nele? Então, um outro achado da pesquisa, né? O próprio manual do TCE de São Paulo, Manual de Fiscalização, tem lá um item que fala da LRF, da fiscalização da LRF, e qual os artigos que devem ter uma ênfase, um destaque na fiscalização. E o manual cita 9 artigos. Desses 9 artigos, o 18 consta no manual, mas o 16 não. Então, será que o resultado dessa pesquisa não seria um feedback interessante para o próprio manual de fiscalização do TCE de São Paulo, para incluir o artigo 16 também, já que ele é citado em 20% dos processos que julgam irregularidades com relação à LRF? Então, é um dado importante também. E da mesma forma, será que determinados artigos estão citados no manual do TCE de São Paulo como merecedores de ênfase não deveriam ser retirados por um histórico de 20 anos não ter uma presença tão importante? Então, essas questões que a gente coloca, né? E claro, como eu disse, é um universo pequeno, né? O Tribunal de Contas do município de São Paulo abrange aí uma população de 12 milhões de pessoas, cerca de 5% da população nacional, mas se a gente estender, né, essa pesquisa para todo o universo dos tribunais de contas, de repente a jurimetria pode ser uma ferramenta importante na questão aí de aperfeiçoar o processo legislativo e também de melhorar a eficácia e eficiência das auditorias dos tribunais de contas, focando em pontos que as evidências empíricas mostram mais merecedores de atenção. Então é isso, Maurício.
Sem dúvida, Gilson, realmente muito importante que tanto os órgãos de fiscalização quanto o Poder Legislativo utilize-se de dados na hora de realizar seu trabalho, né? Acho muito, muito importante isso. O seu artigo, sem dúvida, é um dos pioneiros aí na área e espero que não seja pioneiro só, né? Seja um pioneiro de muitos que virão aí para o futuro. Espero que seja uma tendência na área realmente que se mantenha crescente, cada vez mais artigos tentando trazer o uso de dados da jurimetria na aplicação da lei, na formulação da lei, na aplicação do controle e demais atividades do Estado. Pois é isso, Gilson, essas eram minhas perguntas, mas eu queria abrir para você fazer algum comentário final que você queira. Novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, foi muito boa essa conversa, gostei bastante, acho que vou deixar o link aqui para o pessoal do artigo para baixarem e lerem a revista. Ok, Maurício, eu que agradeço. Como eu disse, né, tenho grandes amigos no TCE São Paulo, na escola TCE São Paulo. É um prazer estar falando aqui sobre jurimetria. Eu acho que a ciência de dados e a jurimetria, né, ela veio ao direito para ficar, porque hoje em dia não dá para se pensar em fazer pesquisa em ciências humanas aplicadas sem usar ciência de dados, sem usar estatística, sem ir para o campo empírico, buscar a aplicação concreta das leis, decisões, né, tem que ser tomadas com base em dados, em evidências, não pode ser tomada apenas com aspectos abstratos, eu diria. Então, eu acho que eu estou satisfeito de estar falando aqui sobre jurimetria, porque eu acho que ele é um campo crescente, ele eu tenho certeza que vai ser desenvolvido cada vez mais no universo dos tribunais de contas, né? Interessante a revista Cadernos TCE São Paulo está abrindo esse espaço, eu tenho certeza que a gente vai ter cada vez mais artigos sobre jurimetria nas revistas dos tribunais de contas. Então, agradeço, um abraço para todo mundo, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a jurimetria e sobre nosso trabalho. Perfeito, Gilson, muito obrigado, agradeço, espero que essa seja também uma primeira de outras conversas que nós faremos aqui na IPCP. Muito obrigado e obrigado a todos que ouviram, espero que ouçam os outros episódios, nós vamos disponibilizar também os episódios com 5 autores dos 5 artigos aceitos aqui pela revista Cadernos dessa nova edição, comemoração de 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal.